Olá, começa agora o Nordeste News e as principais notícias da nossa região. Confira os destaques de hoje. Empresário é morto a tiros em Arapiraca. Um suspeito foi atingido e também morreu. Bombeiros resgatam cavalo preso em fossa em Chapadinha, no Maranhão. Comércio do Rio Grande do Norte mantém força e registra a menor queda do Brasil em abril. E uma baiana vence o torneio mundial de Candy Crush e fatura 2,5 milhões e um anel com pedras preciosas. O Nordeste News está no ar. A Polícia Civil da Paraíba deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra um suspeito de praticar crimes patrimoniais pela internet. Batizada de Breaking Bad, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também no Paraná. As investigações começaram após uma vítima cair em um golpe por meio de um e-mail falso que simulava uma oferta de cartão de crédito de um banco. Ao informar dados bancários em uma página fraudulenta, a pessoa teve o dinheiro retirado da conta. Segundo a Delegacia de Crimes Cibernéticos, os valores desviados eram transferidos para plataformas de apostas virtuais sem autorização para operar no país, mecanismo usado para dificultar o rastreamento dos recursos. A operação foi realizada de forma integrada entre os estados e busca reunir provas para aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos no esquema criminoso. E um crime violento chocou moradores de Arapiraca, no agreste de Alagoas. Um empresário foi morto a tiros em plena via pública e um dos suspeitos de participação no ataque também acabou morrendo durante a ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar todos os envolvidos no crime. A Polícia Civil de Alagoas investiga o assassinato do empresário Marcos Aparecido Ribeiro, de 46 anos. O crime aconteceu na tarde da quarta-feira, no bairro Baixão, em Arapiraca. Segundo as informações apuradas, o empresário foi baleado nas proximidades da loja de produtos importados de sua propriedade, localizada na Avenida Miguel Correia de Amorim. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada ao Hospital de Emergência do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Durante a ocorrência, um dos suspeitos identificados como Fábio Pereira Lima da Silva, de 47 anos, também foi atingido por disparos e morreu. Ele estava na garupa de uma motocicleta e teria sido baleado por um policial à paisana. O condutor da moto conseguiu fugir e ainda não foi localizado. Equipes da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal realizaram os procedimentos no local. Um revólver calibre 38, que pode ter sido utilizado no crime, foi apreendido. Agora, a Polícia Civil trabalha para esclarecer a motivação do homicídio e identificar possíveis participações no caso. A Polícia Civil investiga uma denúncia de exercício ilegal da medicina na Clínica Municipal 24 Horas de Umbaúba. Segundo as apurações iniciais, um homem teria realizado atendimentos médicos utilizando o registro profissional e o carimbo do próprio irmão, que é médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina. A investigação começou após questionamentos de familiares de uma paciente atendida na unidade e que morreu posteriormente. Até o momento, a polícia informa que não há provas de ligação entre o atendimento prestado e o óbito. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar exames que vão determinar a causa da morte. O caso é apurado em duas frentes: a suspeita de exercício ilegal da medicina e as circunstâncias do falecimento da paciente. O homem prestou depoimento na delegacia e foi liberado. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os fatos. Moradores de Piracuruca, no norte do Piauí, viveram um momento de susto com a passagem de um fenômeno climático raro e de grande intensidade. Rajadas de ventos superiores a 80 km por hora provocaram estragos em diversos pontos da cidade, derrubando árvores, postes e danificando imóveis. Apesar dos prejuízos, não há registro de feridos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os efeitos de uma microexplosão atmosférica que atingiu o município de Piracuruca, no norte do Piauí, na tarde da quarta-feira. Segundo a Defesa Civil Estadual, o fenômeno gerou rajadas de vento acima de 80 km por hora, causando danos em diferentes áreas da cidade. Árvores foram arrancadas e caíram sobre ruas, veículos e até sobre o muro de uma residência. Em alguns trechos, as vias ficaram bloqueadas pela queda da vegetação. Os ventos também derrubaram postes e arrastaram tendas pelas ruas. Em um dos casos, um poste caiu sobre um carro estacionado. Outro prejuízo foi registrado em uma assistência técnica de televisores, onde o forro desabou com a força do vento. Uma TV foi destruída e outra danificada pela água da chuva. De acordo com a Defesa Civil, a microexplosão atmosférica é semelhante a um tornado, mas sem o movimento de rotação dos ventos. O fenômeno ocorre quando uma forte corrente de ar desce da nuvem, atinge o solo e se espalha em linha reta com grande velocidade. A Defesa Civil Municipal segue levantando os prejuízos. Até o momento, não há confirmação de pessoas feridas. Bem forte as imagens. Depois do intervalo, personal trainer salva aluno engasgado em academia de Fortaleza. A gente volta com esses destaques daqui a pouquinho aqui no Nordeste News, que faz um breve intervalo e volta logo na sequência. Não saia daí, até já. Já estamos de volta com o Nordeste News e as principais notícias da nossa região, claro, sempre agradecendo a sua preciosa audiência. O trabalho dos bombeiros vai muito além do combate a incêndios. Em Chapadinha, no Maranhão, uma equipe precisou usar técnica e criatividade para salvar a vida de um cavalo que havia caído em uma fossa. O resgate chamou atenção pela estratégia utilizada e reforça a importância dos cuidados com áreas de risco. Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma fossa no bairro Recanto dos Pássaros, em Chapadinha, município localizado a cerca de 245 quilômetros de São Luís. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o animal preso e sem condições de sair sozinho. A situação era preocupante, já que o cavalo corria risco de exaustão e poderia ter o estado físico agravado com o passar do tempo. Após avaliar o cenário, a equipe adotou uma estratégia diferente para garantir um resgate mais seguro. Utilizaram água para elevar o nível dentro da fossa, aumentando a flutuabilidade do animal e facilitando sua retirada. A técnica permitiu que a operação fosse realizada de forma rápida e controlada, reduzindo os riscos tanto para o cavalo quanto para os profissionais envolvidos no salvamento. Depois do resgate, o animal foi entregue em segurança aos responsáveis. O Corpo de Bombeiros aproveitou a ocasião para alertar a população sobre a importância de manter fossas, poços e escavações devidamente cobertos e sinalizados, evitando acidentes com pessoas e animais. Este foi o segundo resgate de grande porte realizado pela corporação em menos de um mês na cidade. Recentemente, os bombeiros também salvaram um boi que havia caído em um poço desativado com até 20 metros de profundidade. Olha só, um gesto rápido e o conhecimento de uma técnica simples fizeram toda a diferença para evitar uma tragédia em uma academia de Fortaleza. Um personal trainer percebeu que um aluno estava engasgado e agiu imediatamente para salvar a vida dele. A história também serve de alerta sobre a importância de saber como agir em situações de emergência. O que era apenas mais um dia de treino para uma academia no bairro Parangaba, em Fortaleza, quase terminou em tragédia. Um aluno se engasgou enquanto bebia água e começou a apresentar dificuldade para respirar. A cena foi percebida pelo personal trainer Carlos Alexandre, de 47 anos, que estava no local, aguardando a chegada de uma cliente. No início, ele acreditou que se tratava de um engasgo leve, mas ao notar que o homem não conseguia se recuperar sozinho,
decidiu intervir rapidamente. Carlos aplicou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias respiratórias em caso de engasgo. A ação funcionou e o aluno conseguiu voltar a respirar normalmente. Toda a ocorrência foi registrada pelas câmeras de segurança da academia. Após o susto, o personal destacou a importância de as pessoas aprenderem a manobra. Segundo ele, muitas vezes o engasgo pode ser confundido com uma tosse comum, e o conhecimento da técnica pode ser decisivo para salvar uma vida. Um exemplo de que preparo, atenção e agilidade podem fazer toda a diferença em momentos de emergência. Mesmo com a desaceleração observada no comércio em todo o país, o Rio Grande do Norte continua se destacando no cenário nacional. Dados do IBGE mostram que o estado teve a menor retração do Brasil no mês de abril e segue entre os líderes de crescimento agora em 2026. O comércio varejista do Rio Grande do Norte apresentou uma leve queda de 0,1% em abril na comparação com março. Apesar do resultado negativo, o desempenho foi o melhor entre todos os estados brasileiros e ficou muito acima da média nacional, que registrou retração de 1,5%. Segundo dados da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE, o estado também liderou o desempenho entre os 9 estados do Nordeste, mostrando maior resistência diante da desaceleração observada no setor. Na comparação com abril do ano passado, o varejo potiguar cresceu 4,8%, garantindo a quarta melhor marca do país. No acumulado dos 4 primeiros meses de 2026, o avanço chegou a 6%, também entre os melhores resultados nacionais. Outro destaque foi o comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motocicletas, material de construção e atacado alimentício. Nesse segmento, o Rio Grande do Norte registrou crescimento de 0,6% em abril e de 5,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números indicam que o consumo das famílias continua sustentando a economia potiguar e que o estado segue entre os destaques do país, mesmo em um cenário de juros elevados e crédito mais restrito. A seguir, cavalo corre solto dentro de um supermercado no Recife e vídeo viraliza. O Nordeste News faz mais um breve intervalo e volta logo na sequência. Até já. Você está acompanhando os principais destaques da nossa região aqui no Nordeste News. Muito obrigado pela audiência. Clientes de um supermercado no Recife foram surpreendidos por uma cena inusitada. Um cavalo circulando livremente pelos corredores da loja. O momento foi gravado por um consumidor e rapidamente viralizou nas redes sociais. Confira na reportagem. Um cavalo foi flagrado andando dentro de um supermercado no bairro do Bongi, na zona oeste do Recife. As imagens registradas por um cliente no início deste mês mostram o animal trotando pelos corredores da loja e chamaram atenção nas redes sociais. Segundo o autor da gravação, ele havia acabado de chegar ao estabelecimento para fazer compras quando percebeu a movimentação. Nas imagens, o cavalo aparece saindo da área de hortifruti e seguindo em direção a outros setores do supermercado. De acordo com testemunhas, seguranças do local conseguiram retirar o animal pouco depois. Ninguém ficou ferido e não houve registro de danos materiais. O cliente relatou ainda que um segurança chegou a pedir para que ele interrompesse a gravação, o que explica a curta duração do vídeo. Até o momento não há informações sobre quem seria o proprietário do cavalo ou como o animal conseguiu entrar no estabelecimento. E uma brasileira conquistou o topo de um dos jogos mais populares do mundo. A baiana Luana Matos venceu o Campeonato Mundial de Candy Crush em Londres e faturou um prêmio milionário. Veja os detalhes na reportagem. A baiana Luana Matos conquistou o título do Campeonato Mundial de Candy Crush Saga, realizado em Londres. Com a vitória, ela recebeu um prêmio de $500 mil, o equivalente a cerca de R$2.500.000 na cotação atual. Única representante do Brasil na competição,
Luana joga Candy Crush há 13 anos e disputou a final contra participantes dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Portugal. As partidas aconteceram ao vivo e em formato eliminatório. Os jogadores com as melhores pontuações avançavam para as fases seguintes até a definição de campeão. Após a conquista, Luana revelou que concentrou sua estratégia na coleta de balas azuis, que garantiam mais pontos durante as partidas. Além do prêmio em dinheiro, a brasileira levou para casa o anel exclusivo criado especialmente para o torneio, inspirado nos elementos clássicos do jogo e produzido com pedras preciosas. Uma conquista que colocou a Bahia e o Brasil no topo do ranking mundial do Candy Crush. A governadora Fátima Bezerra e o ministro do Turismo Gustavo Feliciano apresentaram em Natal o programa Do Lado do Turismo Brasileiro. A iniciativa oferece financiamento com juros reduzidos para microempreendedores e reforça o turismo como ferramenta de geração de emprego e renda no estado. O Hotel Barreira Roxa, em Natal, foi palco nesta quarta-feira da apresentação do programa Do Lado do Turismo Brasileiro. A ação do governo federal tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores que atuam na cadeia produtiva do turismo, como guias, artesãos, bugueiros, vendedores ambulantes e donos de pequenas pousadas. Os recursos serão oferecidos por instituições como o Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e Desenvolve RN. A expectativa é ampliar investimentos, gerar novas oportunidades e fortalecer a economia do setor no estado. Durante o evento, a governadora destacou que o turismo é uma das principais ferramentas de desenvolvimento econômico e social do estado e defendeu que o acesso ao crédito chegue principalmente aos pequenos empreendedores que movimentam a atividade turística no dia a dia. Essa agenda que o ministro está exatamente desempenhando aqui hoje traz consigo uma coisa muito boa, que é botar crédito na praça. E o crédito que está sendo colocado na praça não é só para os médios, para os grandes empreendedores nessa área. Importante aqui destacar, né, que tem crédito para o pequeno, para o MEI, para aquele microempreendedor do turismo que move exatamente essa cadeia. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou o momento positivo vivido pelo turismo brasileiro, que vem batendo recordes na chegada de turistas estrangeiros e também no crescimento do turismo doméstico, graças aos investimentos feitos pelo governo federal no setor. A gente está vindo hoje anunciar uma linha de crédito especial que o nosso FUGETUR já disponibiliza para os empreendimentos e empreendedores do turismo. Mas como a visão do nosso governo é chegar e atingir a 100% da população e o cidadão como foco principal, nós estamos disponibilizando no Fundo Geral do Turismo um montante de R$1 bilhão para crédito, numa condição de taxa de juros melhor do que o mercado e uma condição de carência também mais favorável para que a gente possa fomentar essa atividade importante. E outra ação super válida que a gente está anunciando aqui hoje é também o crédito para os micro e pequenos empreendedores, os MEIs. Essa cadeia produtiva tão importante do nosso país, que tinha uma dificuldade muito grande na conseguir crédito. Sempre quando essas entidades, esses empreendimentos procuram o crédito, é sempre questionado quem é o avalista, qual vai ser a garantia. E uma sensibilidade do governo do presidente Lula está colocando o FGO para ser a garantia do microempreendedor que queira contratar o crédito no turismo. Representantes da iniciativa privada também participaram do encontro e avaliaram como positiva a chegada de novas linhas de crédito para os pequenos negócios ligados ao turismo. Para o Brasil, de forma geral, isso é muito bom, porque o Brasil naturalmente tem a vocação turística, e especialmente no caso do Rio Grande do Norte, que um dos pilares da nossa economia é o turismo. Eu acredito que vai ser uma oportunidade das empresas conseguirem crédito com juros melhores. O setor acredita que a medida pode contribuir para a modernização dos negócios, a geração de empregos e a ampliação da competitividade nos destinos turísticos potiguares. Com a união entre governo federal, governo do estado, instituições financeiras e iniciativa privada, a expectativa é que o programa amplie as oportunidades para quem vive do turismo e ajude a impulsionar ainda mais uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte.
O Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui a partir das 18 horas. Até lá.